Eu prefiro morrer no açoite desta tempestade a entregar o que meu pai construiu para as mãos de um viciado, exclamou Elisa, com a voz embargada, enquanto o som do trovão parecia dar um veredito final sobre o seu destino. Naquela noite, a jovem que outrora fora a herdeira mais cobiçada do Vale do Paraíba encarou os olhos gélidos de sua madrasta e sentiu o peso de uma injustiça que clamava aos céus. O que Elisa não sabia, enquanto atravessava os portões de ferro da fazenda que um dia chamou de lar, é que sua fuga a levaria diretamente para os braços de um homem que o mundo chamava de monstro, mas que guardava a única chave para a sua redenção. Prepare-se para uma história onde o luxo das fazendas de café esconde crimes inavolváveis e onde o amor nasce das cinzas de uma tragédia. Eu peço que você acompanhe cada detalhe deste relato até o final, porque a reviravolta que aguarda Elisa e o temido Duque de Alvorada vai deixar você sem fôlego. Se você gosta de narrativas intensas sobre superação e justiça, já deixe o seu comentário com uma nota de 0 a 10 para o início dessa jornada e se inscreva no canal para não perder o desfecho dessa história emocionante. O seu apoio é o que nos permite continuar trazendo esses contos de época que tocam o coração. O Vale do Paraíba, em 1860, era um lugar de contrastes brutais. De um lado, o brilho do ouro negro, o café, que erguia palacetes e sustentava os títulos de nobreza da corte imperial. Do outro, o silêncio sufocante das janelas coloniais, onde segredos de família eram enterrados mais fundo que as raízes das plantações. Na vila de Santa Teresa, o sobrenome Araruama era sinônimo de prestígio, até que a morte misteriosa do barão deixou sua única filha, Elisa, à mercê de uma serpente vestida de seda. Malvina, a madrasta de Elisa, nunca aceitou o fato de ser a segunda opção no coração do barão. Movida por uma inveja corrosiva pela falecida mãe da jovem, ela esperou o corpo do marido esfriar para transformar a vida da enteada em um inferno na terra. Elisa, que antes desfilava em vestidos de renda francesa, foi empurrada para o quartinho úmido nos fundos da propriedade. Suas mãos, delicadas para o piano, tornaram-se calejadas pelo peso dos baldes de água e pelo esfregar incessante do chão. Mas Elisa guardava um segredo. No fundo falso de uma parede descascada em seu quartinho, ela escondia um relógio de bolso de ouro, a última lembrança de seu pai, e um diário onde registrava as falcatruas que Malvina e o sinistro Dr. Anselmo Moreira, o tabelião da vila, praticavam contra o patrimônio que por lei pertencia a ela. Malvina achava que tinha quebrado o espírito da jovem, mas a dignidade de Elisa era como o aço. Quanto mais golpeada, mais temperada se tornava. A poucos quilômetros dali, envolta em uma neblina que parecia nunca se dissipar, erguia-se a Fazenda Estrela da Manhã. O dono daquelas terras era Arthur de Cavalcante, o Duque de Alvorada, um homem cuja presença era capaz de silenciar um salão de baile inteiro apenas com um olhar. No entanto, Arthur não frequentava bailes. Desde o incêndio que consumiu a ala leste de sua mansão e levou a vida de sua esposa e de seu filho pequeno, o Duque se tornou uma sombra. O povo da vila de Santa Teresa o chamava de o Duque Maldito. Diziam que ele carregava o peso de uma maldição, que o fogo que destruiu sua família ainda ardia em sua alma, tornando-o um homem rígido, implacável e amargo. Arthur vivia em um escritório sombrio, cercado por papéis, cartas lacradas e o cheiro persistente de tabaco e luto. Ele nunca se perdoou. Acreditava que o incêndio não fora um acidente, mas um atentado contra suas investigações sobre o tráfico ilegal de terras, um crime que ele não conseguiu provar e que lhe custou tudo o que amava. Seu único consolo era o trabalho. Arthur governava suas terras com uma mão de ferro, punindo qualquer deslize com uma severidade que beirava a crueldade. Ele não confiava em ninguém. Para ele, a honra era uma palavra vazia, que os homens usavam para esconder suas podridões. Mas o destino, com sua ironia habitual, estava prestes a colocar no caminho desse homem quebrado a única luz que ele não conseguiria apagar. A tempestade daquela noite não era comum. O céu parecia querer lavar os pecados da província com uma fúria avassaladora.
Na fazenda Araruama, Malvina tinha perdido a paciência. Ela precisava que Elisa assinasse um documento de renúncia total de herança. O filho de Malvina, um libertino que perdia fortunas nas mesas de jogo da corte, estava afogado em dívidas. Elisa, porém, resistiu. Você pode me tirar a cama, o pão e o nome, Malvina, mas não terá a minha assinatura, disse Elisa, com o rosto molhado, mas a postura ereta. A resposta da madrasta foi um empurrão para fora, sob a chuva torrencial, e o som dos portões se fechando. Elisa correu. Correu pela mata, sentindo os galhos rasgarem sua pele e a lama pesar em seus sapatos gastos. Ela só tinha uma certeza: precisava de ajuda. Mas quem ajudaria a filha de um barão falecido que agora parecia uma mendiga? O cansaço e a febre finalmente venceram a jovem nos portões da fazenda Estrela da Manhã. Ela desabou no chão de pedra, sua consciência se esvaindo enquanto as luzes das lanternas de uma carruagem que chegava borravam sua visão. Foi o cocheiro de Arthur quem a encontrou, um fardo pequeno e trêmulo diante da morada do homem mais temido da região. Quando Arthur recebeu a notícia de que uma intrusa havia sido trazida para dentro de sua casa, sua primeira reação foi de irritação. Ele detestava interrupções. No entanto, ao entrar na sala onde Elisa tinha sido colocada, ele parou bruscamente. A jovem, apesar dos trapos e da palidez, tinha algo que ele não via há anos, uma aura de resistência silenciosa. Quem é ela? Perguntou o duque, sua voz rouca ecoando pelas paredes frias da mansão. Não sabemos, excelência. Ela estava desfalecida nos portões, respondeu o criado, temendo a reação do patrão. Arthur se aproximou e foi então que seus olhos pousaram no objeto que Elisa apertava contra o peito, mesmo inconsciente. Era um relógio de bolso de ouro. O duque sentiu um soco no estômago. Ele conhecia aquele relógio. Ele reconheceria o brasão gravado na tampa em qualquer lugar do mundo. Aquele objeto pertencera ao barão de Araruama, o homem que, 5 anos atrás, tentou lhe enviar um aviso desesperado sobre uma conspiração, dias antes do incêndio que destruiu a vida de Arthur. Mas isso era só o começo. O duque sentiu suas mãos tremerem por um breve segundo, um gesto que ele reprimiu imediatamente com sua vontade de ferro. O que aquela moça, vestida como uma empregada doméstica, fazia com o relógio do homem que poderia ter salvado sua família? Seria ela uma espiã enviada por seus inimigos? Ou uma peça de um quebra-cabeça que ele tentava montar há meia década? Ele ordenou que ela fosse levada para uma das alas de hóspedes, mas sob vigilância constante. Elisa foi tratada por um médico de confiança de Arthur, que diagnosticou uma exaustão profunda e uma febre persistente. Durante os dias em que ela permaneceu entre o sonho e a realidade, o duque a observava de longe. Ele via a forma como ela se encolhia mesmo dormindo, como se esperasse um golpe a qualquer momento. Quando Elisa finalmente acordou, encontrou-se em um quarto que cheirava a lavanda e cera de abelha, com lençóis que pareciam nuvens comparados ao chão de terra onde dormia. Mas o conforto não a enganou. Ao ver a figura imponente de Arthur parado à sombra da janela, ela tentou se levantar rapidamente, sentindo a tontura quase a derrubar. Fique onde está, ordenou ele sem se virar. Você está na fazenda Estrela da Manhã. Sabe quem eu sou? O senhor é o duque de Alvorada, respondeu ela, sua voz fraca, mas firme. E eu sou Elisa, filha do barão de Araruama. Arthur virou-se lentamente, seus olhos escuros perfurando a alma de Elisa. A filha do barão estaria vivendo no luxo, não fugindo como uma criminosa no meio de uma tempestade, carregando um relógio que deveria estar no pulso de um homem morto. Meu pai foi traído, senhor duque, disse Elisa, e por um momento a dor em seus olhos foi tão profunda que Arthur sentiu uma pontada de reconhecimento. E eu fui transformada em criada na minha própria casa. Se o senhor acha que sou uma criminosa por fugir da crueldade, então não conhece a verdadeira face dos monstros que habitam esta vila. Aquelas palavras atingiram Arthur como um desafio. Ele estava acostumado ao medo, à submissão, mas aquela mulher, em sua extrema vulnerabilidade, o enfrentava com uma verdade que ele mesmo tentava ignorar. Ele decidiu que ela ficaria na fazenda, mas não como hóspede,
Ele a manteria por perto para descobrir o que ela sabia. Você ficará sob minha proteção por enquanto, disse ele, aproximando-se da cama. Mas não pense que este é um ato de caridade. Você trabalhará para pagar sua estadia. Minha biblioteca está em ruínas, um caos de documentos e poeira. Você a organizará. E cada papel que passar pelas suas mãos será reportado a mim. O que Arthur não revelou foi o turbilhão de emoções que aquela presença causava nele. Elisa tinha gestos que não combinavam com a roupa que vestia. Ela falava com a fluidez de quem fora educada nos melhores colégios, e a forma como ela olhava para os jardins murchos da mansão, o antigo orgulho da falecida duquesa, demonstrava uma empatia que ele pensava ter morrido junto com sua família. Os dias seguintes foram de uma tensão silenciosa. Elisa trabalhava horas a fio na biblioteca, um lugar que parecia um túmulo de memórias. Arthur passava por ali com frequência, fingindo inspecionar o progresso. Mas, na verdade, seus olhos eram atraídos pela figura da jovem que, aos poucos, trazia ordem ao caos. Certa tarde, enquanto limpava uma prateleira alta, Elisa deixou cair uma pasta de couro velha. Ao recolher os papéis, seu coração parou. Ali, no meio de registros de terras e contratos antigos, ela viu o nome do Dr. Anselmo Moreira, mas não era um contrato de venda comum. Era uma série de notas promissórias e comunicações codificadas que mencionavam a Fazenda Araruama e a Fazenda Estrela da Manhã. Ela percebeu, com um arrepio na espinha, que o incêndio que matou a família do Duque e a morte misteriosa de seu pai estavam ligados pelo mesmo fio de corrupção. A tragédia de Arthur e a dela tinham a mesma raiz. Ela sentiu uma urgência em contar a ele, mas como convencer um homem que não acreditava na bondade humana de que ela era sua maior aliada? E é exatamente aqui que a história toma um rumo perigoso. Enquanto Elisa descobria os segredos do passado, nas sombras da biblioteca, Malvina não estava parada. Na vila de Santa Teresa, a madrasta já havia começado a tecer uma teia de mentiras. Ela espalhava para quem quisesse ouvir que Elisa tinha roubado as joias da família e fugido para se entregar ao Duque Maldito, transformando a reputação da jovem em cinzas. Malvina sabia que se Elisa e Arthur unissem forças, seu império de mentiras desmoronaria. Ela precisava agir rápido. Ela precisava trazer Elisa de volta para o seu controle antes que o Duque descobrisse o que estava escondido dentro do forro daquele relógio de ouro. Mas o que ela revelou em seguida o deixou em choque. Arthur entrou na biblioteca no exato momento em que Elisa examinava um selo de cera real que caíra de dentro de um dos documentos. O olhar dele caiu sobre o selo e depois sobre o relógio de bolso que estava sobre a mesa. "O que você está fazendo com isso?" Ele rugiu, sua voz carregada de uma desconfiança mortal. Elisa não recuou. Ela segurou o selo e o relógio com firmeza. "O senhor me perguntou por que eu fugi, senhor Duque. Eu fugi porque este relógio não guarda apenas o tempo. Ele guarda a prova de que o senhor é o dono legítimo de todas as terras que minha madrasta ocupa ilegalmente. E guarda a prova de que meu pai morreu tentando salvar a sua vida." O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Arthur de Cavalcante, o homem que não sentia nada além de ódio há 5 anos, sentiu a primeira fresta de dúvida em sua armadura. Mas o perigo estava apenas começando. Ele achou que estava tudo resolvido por ter Elisa sob seu teto. Não poderia estar mais enganado. As sombras da vila de Santa Teresa estavam se movendo, e o doutor Anselmo Moreira já estava preparando o documento que mudaria tudo. O que aconteceria se o Duque descobrisse que a mulher que ele estava começando a proteger era a única que poderia destruí-lo ou salvá-lo para sempre? Acompanhe os próximos capítulos dessa jornada, pois a batalha pela honra de Elisa e pela alma de Arthur está prestes a incendiar o Vale do Paraíba. E você? O que faria se descobrisse que seu maior inimigo é, na verdade, a sua única esperança? Não se esqueça de comentar o que achou deste início e de se inscrever para não perder nenhum segundo dessa história de justiça e redenção. O tempo está correndo e o relógio de ouro de Elisa acaba de marcar a hora da verdade. O silêncio que se seguiu à revelação de Elisa na biblioteca foi tão profundo que Arthur podia ouvir o próprio coração batendo contra as costelas.
um ritmo descompassado que ele não sentia há anos. Ele olhou para o selo de cera real na palma da mão dela e depois para os olhos de Elisa. Olhos que não vacilavam, que não pediam piedade, mas que exigiam justiça. Naquele momento, o Duque de Alvorada percebeu que a jovem à sua frente não era apenas uma náufraga da tempestade. Ela era o estopim de uma bomba que ele vinha tentando desarmar desde que o fogo consumiu sua vida. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Arthur, em um movimento brusco, tomou o selo das mãos dela e o guardou em sua gaveta secreta, aquela que permanecia trancada com uma chave que ele carregava junto ao pescoço. Você não tem ideia do perigo que essas palavras carregam, Elisa, murmurou ele com a voz carregada de uma advertência sombria. Nesta província, a verdade costuma ser enterrada antes mesmo de ser dita. Se você for quem diz ser, sua vida vale menos que um grão de café para aqueles que estão no poder. Antes de continuarmos com esta investigação que vai abalar as estruturas do Império, eu quero fazer um convite especial para você. Histórias como a de Elisa e Arthur nos mostram que a coragem muitas vezes vem de onde menos esperamos. Se você está torcendo para que a verdade prevaleça, deixe seu comentário abaixo com a palavra justiça e nos conte. Você acha que o Duque deve confiar em Elisa imediatamente ou ele está certo em ser cauteloso? Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada passo dessa jornada épica. Sua presença aqui é fundamental para que possamos continuar contando esses relatos de honra e superação. Os dias que se seguiram na Fazenda Estrela da Manhã foram marcados por uma calmaria enganosa. Arthur, fiel à sua natureza meticulosa, começou a observar Elisa com a precisão de um caçador. Ele a via circular pela mansão e notava detalhes que não combinavam com a imagem de uma simples criada. Elisa não apenas organizava a biblioteca. Ela lia os títulos em latim com naturalidade, corrigia a postura dos criados mais jovens com uma elegância inata, e certa noite ele a flagrou dedilhando as teclas do piano mudo na sala de música, em um silêncio absoluto, como se pudesse ouvir a melodia apenas em sua alma. "Onde você aprendeu a se portar assim?" perguntou ele, surgindo das sombras de um corredor frio. Elisa não se assustou. Ela apenas recolheu as mãos e se levantou com uma reverência perfeita. "Minha mãe dizia que a educação é a única joia que ninguém pode nos roubar, Sr. Duque. Ela me preparou para ser a senhora de Araruama, não para limpar o chão de uma madrasta amarga." Arthur sentiu um aperto no peito. Aquela frase ressoou como um eco de sua própria vida. Ele também fora preparado para a grandeza, mas se vira reduzido a um carcereiro de suas próprias memórias. Ele decidiu que era hora de buscar respostas fora dos muros da fazenda. Ele convocou seu homem de maior confiança, o velho mordomo Tobias, que servia à família Cavalcante há 3 gerações e conhecia cada fofoca e cada pecado da vila de Santa Teresa. "Tobias, o que se diz na vila sobre a filha do barão de Araruama?" questionou o Duque, enquanto revisava as contas da fazenda em seu escritório escuro. Tobias hesitou, limpando o suor da testa com um lenço de linho. "Excelência, o que corre nos bancos da praça é uma infâmia. Dizem que a senhorita Elisa enlouqueceu após a morte do pai e que fugiu levando as últimas economias da família. A madrasta, Dona Malvina, chora aos 4 ventos que a enteada é uma ingrata e que agora vive em pecado com o Senhor." Arthur deu um murro na mesa, fazendo o tinteiro saltar. "Eles ousam usar meu nome para manchar a honra de uma órfã?" O Duque percebeu que a estratégia de Malvina era brilhante e cruel. Ao difamar Elisa, ela garantia que ninguém na vila desse ouvidos a qualquer denúncia que a jovem pudesse fazer. Mas havia algo mais. Tobias aproximou-se e baixou o tom de voz. "Dizem também, Excelência, que o Dr. Anselmo Moreira foi visto na fazenda dos Araruama tarde da noite, carregando documentos que pertenciam ao falecido barão. Documentos que nunca foram apresentados ao cartório oficial. Isso era apenas a ponta do iceberg. Arthur sabia que Anselmo Moreira era o tabelião que validara a compra das terras vizinhas à Estrela da Manhã, terras que o Duque acreditava serem suas, mas que agora apareciam nos registros como propriedade de um investidor anônimo,
representado por Malvina. O que Elisa revelara sobre o relógio de bolso começava a fazer um sentido aterrador. O barão de Araruama não era apenas um vizinho. Ele era a testemunha que provaria que Arthur fora vítima de um estelionato monumental, o mesmo crime que motivara o incêndio criminoso. Mas enquanto o duque começava a ligar os pontos, o perigo batia à sua porta. Malvina, percebendo que Elisa encontrara um refúgio poderoso demais, decidiu apertar o cerco. Ela sabia que não podia enfrentar o Duque de Alvorada em um duelo de espadas ou de influência política direta, então ela usaria a lei como arma. Com a ajuda de Anselmo Moreira, ela entrou com um pedido de tutela judicial urgente, alegando que Elisa, devido ao seu estado mental instável, precisava ser recolhida a um convento para tratamento sob a guarda da madrasta. A notícia chegou à Estrela da Manhã através de um mensageiro oficial da vila. O prazo era curto. Em 3 dias, uma audiência seria realizada e Elisa seria levada à força se não se apresentasse. Arthur sentiu a urgência queimar em suas veias. Ele olhou para Elisa, que agora cuidava das rosas murchas no jardim, um pequeno gesto de vida em meio a tanta morte. Ele viu a fragilidade dela, mas também a força que a mantinha de pé. "Eles vêm buscar você, Elisa", disse ele, caminhando até o jardim sob o sol pálido da tarde. Malvina usou a justiça para transformá-la em uma prisioneira do silêncio. Se você sair por esses portões agora, nunca mais verá a luz do dia fora das paredes de um convento. Elisa parou de podar a roseira. Uma única lágrima escorreu por seu rosto, mas sua mão não tremeu. "Eu não vou fugir mais, senhor Duque. Eu já vivi em um túmulo nos fundos daquela fazenda. Se meu destino é ser enterrada viva, que seja lutando pela memória de meu pai." Arthur, o homem que jurara nunca mais se envolver nas dores do mundo, sentiu algo se quebrar dentro de si. A resiliência de Elisa era o espelho de sua própria alma, mas sem a amargura que o consumia. Ele tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida dela, mas o futuro de todo o Vale do Paraíba. "Eu não vou permitir que a levem", declarou ele, com uma autoridade que fez os pássaros silenciarem nas árvores. "Mas para protegê-la, Elisa, eu precisarei fazer algo que jurou nunca mais repetir. Eu precisarei abrir as portas desta casa para o mundo que eu desprezo. Você está pronta para enfrentar os leões de Santa Teresa ao meu lado?" "Eu enfrentaria o próprio inferno se o senhor segurasse minha mão", respondeu ela. E pela primeira vez, houve uma conexão elétrica entre eles, um pacto de sangue e honra que ia além de títulos ou propriedades. No entanto, ele achou que o maior desafio seria a audiência. Ele não poderia estar mais enganado. O que Arthur não sabia era que Malvina tinha uma carta na manga ainda mais suja. Ela não queria apenas a tutela de Elisa. Ela queria o relógio de bolso e o selo real de volta, a qualquer custo. E para isso, ela contratou homens que não usavam leis ou selos, mas chumbo e fogo. Naquela noite, enquanto Arthur revirava a biblioteca em busca de uma prova final que ligasse Anselmo ao incêndio, um cheiro familiar e aterrorizante começou a entrar pelas frestas das janelas. O cheiro de fumaça. O mesmo cheiro que ele sentira na noite em que sua esposa e filho foram levados. O pânico, aquele monstro que ele mantinha trancado no porão de sua mente, ameaçou dominá-lo. Seria possível que a história estivesse se repetindo? Malvina ousaria incendiar a Estrela da Manhã com o Duque dentro? O perigo estava mais perto do que ele imaginava, e a vida de Elisa pendia por um fio de seda. E é aqui que muita gente desiste de lutar, mas Arthur de Cavalcante não era um homem qualquer. Ele correu pelos corredores gritando o nome de Elisa, enquanto as sombras nas paredes pareciam ganhar vida própria. O que ele descobriu ao abrir a porta do quarto dela o deixou paralisado de horror. Não perca o que acontecerá em seguida, pois a trama de mentiras de Malvina está prestes a colidir com a fúria de um duque que não tem mais nada a perder. Você acredita que Arthur conseguirá salvar Elisa desse novo ataque, ou o passado voltará para consumir tudo o que resta? Deixe sua nota para este capítulo e se prepare, porque a verdade é mais profunda e dolorosa do que qualquer um deles poderia imaginar. O calor das chamas lambendo a madeira da porta e o cheiro acre da fumaça invadindo seus pulmões foram como um gatilho que disparou as memórias mais sombrias de Arthur.
Por um segundo, ele não estava mais em 1860, mas sim na noite em que tudo o que amava se transformou em cinzas. Mas o grito abafado de Elisa, vindo de dentro do quarto, o trouxe de volta à realidade com a força de um soco. Ele não permitiria que o fogo vencesse novamente. Com um chute violento, a porta cedeu, e o duque mergulhou na penumbra alaranjada, encontrando Elisa caída ao pé da cama, protegendo o relógio de bolso e os documentos contra o peito, como se fossem sua própria vida. "Saia daqui, Arthur! Eles querem os papéis!" gritou ela, entre acessos de tosse. Mas Arthur não ouviu. Ele a envolveu em seus braços poderosos, sentindo o calor das chamas que já consumiam as cortinas de veludo. Ele a carregou para fora, atravessando o corredor enfumaçado, enquanto o som de vidros quebrados indicava que os jagunços de Malvina já haviam invadido a mansão. Naquela noite, o duque maldito não lutou apenas contra o fogo, ele lutou contra o medo que o paralisara por 5 anos. E foi naquele momento de terror, enquanto ele a colocava em segurança na adega de pedra da fazenda, o único lugar que o fogo não alcançaria, que a verdade começou a queimar mais forte que as chamas. Arthur olhou para Elisa, coberta de fuligem, e viu nela uma coragem que ele mesmo havia perdido. "Você tentou salvar os documentos antes de salvar a si mesma", murmurou ele com a voz embargada. "Por que, Elisa? Por que arriscar tudo por papéis velhos?" "Porque esses papéis são a sua libertação, Arthur", respondeu ela, estendendo a mão trêmula. "Não se trata apenas da minha herança. Trata-se da prova de que você nunca foi o culpado pelo incêndio que matou sua família. Meu pai sabia que Anselmo Moreira e Malvina planejaram tudo para tomar suas terras vizinhas, e ele morreu porque não aceitou o suborno deles para falsificar os registros. Antes de mergulharmos no segredo que Elisa descobriu escondido naquelas páginas amareladas, eu preciso saber de você. O que você faria se descobrisse que toda a sua dor foi causada por uma mentira arquitetada por quem você menos esperava? Deixe seu comentário agora com uma nota de 0 a 10 para a coragem de Elisa. E se você quer ver esses vilões pagarem pelo que fizeram, clique no botão de curtir e se inscreva. Sua interação é o combustível que nos faz trazer essas histórias de superação todos os dias. O incêndio na ala leste da Estrela da Manhã foi controlado pelos criados leais, mas o estrago emocional já estava feito. No entanto, em vez de recuar para o seu isolamento, Arthur sentiu uma fúria fria e calculista. Ele percebeu que Malvina e o Dr. Anselmo Moreira estavam desesperados. Se eles enviaram homens para queimar sua casa e roubar Elisa, era porque o tempo deles estava se esgotando. Mas havia algo na biblioteca que Elisa ainda não tinha mostrado a ele. Naquela mesma noite, sob a luz vacilante de uma única vela na adega, ela pediu que Arthur examinasse o fundo falso do baú de couro que ela trouxera da Araruama. "Meu pai sempre dizia que a verdade tem um peso e que o selo de cera real nunca mente", explicou ela. Arthur, com as mãos ainda sujas de fuligem, encontrou um compartimento secreto. Dentro dele, não havia ouro ou joias, mas o livro de registros original da província, roubado do cartório anos atrás. Ao abrir o livro, o duque sentiu o mundo girar. Ali, com a caligrafia oficial e o selo imperial, estava a prova definitiva. As terras de Malvina nunca pertenceram ao barão de Araruama. Elas eram parte de uma doação imperial feita à família de Arthur, que Malvina e Anselmo haviam apagado dos registros oficiais através de uma falsificação grosseira. O barão de Araruama, ao descobrir a fraude, tentou avisar Arthur, mas foi silenciado antes que pudesse entregar o livro. "Eles mataram meu pai por causa deste livro, Arthur", disse Elisa, as lágrimas finalmente vencendo sua resistência. "E eles mataram sua esposa e seu filho para garantir que você ficasse ocupado demais com o luto para investigar as fronteiras de suas próprias terras." A revelação foi como um soco no estômago de Arthur. A culpa que ele carregou por anos, a ideia de que o incêndio fora um erro seu, evaporou, sendo substituída por um desejo de justiça tão puro que o transformou. Ele olhou para Elisa e, pela primeira vez em 5 anos, o Duque de Alvorada sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de um homem que acabara de encontrar sua espada. No entanto, o tempo era seu inimigo.
O mensageiro oficial da vila apareceu nos portões na manhã seguinte com um ultimato. A audiência de tutela seria realizada no dia seguinte, às 10 horas da manhã, na Câmara Municipal. Se Elisa não aparecesse, seria declarada incapaz e entregue à guarda de Malvina. Se Arthur a escondesse, seria acusado de sequestro e cárcere privado, perdendo seu título e suas propriedades. Eles acham que eu vou me esconder, disse Arthur, enquanto vestia seu traje de gala negro, o mesmo que ele não usava desde o enterro da esposa. Eles acham que o monstro da estrela da manhã tem medo da luz do sol e dos olhares da vila. O que o senhor vai fazer? Perguntou Elisa, vendo o duque colocar o anel de sinete de sua casa no dedo. Eu vou fazer o que um duque de Alvorada deve fazer, respondeu ele, oferecendo o braço a ela com uma elegância que parecia saída de outro tempo. Eu vou levá-la ao tribunal, Elisa. Mas não entraremos lá como réus, entraremos como os donos da verdade. Mas ele achou que estava tudo resolvido com as provas que tinham em mãos. Não poderia estar mais enganado. O que Arthur não sabia era que Malvina já havia subornado os juízes e que o Dr. Anselmo Moreira tinha um documento falso pronto para ser apresentado, alegando que o livro de registros que eles possuíam era uma falsificação feita pela própria Elisa. E é aqui que muita gente desiste, diante de um sistema corrompido até a medula. Mas Elisa olhou para o relógio de bolso de seu pai e lembrou-se do selo de cera real que ela encontrara escondido no forro. Havia um detalhe naquele selo que nem o duque, nem Anselmo haviam percebido. Um detalhe que provaria a autenticidade do livro de forma incontestável diante de toda a vila. O que aconteceria se a audiência se transformasse em um campo de batalha público? Arthur estaria disposto a sacrificar o resto de sua reputação para salvar a mulher que devolveu o sentido à sua vida? Prepare-se para o próximo capítulo, pois o confronto final na Vila de Santa Teresa está prestes a começar e as máscaras de seda estão prestes a cair, revelando os rostos monstruosos da ganância. O que você acha? A verdade será suficiente para vencer o poder do dinheiro de Malvina? Não perca a continuação dessa história emocionante. E lembre-se, no Vale do Paraíba, o silêncio é ouro, mas a verdade é fogo. Naquela manhã, o sol nasceu sobre o Vale do Paraíba com uma luz impiedosa, que parecia disposta a revelar cada rachadura nas fachadas coloniais da vila de Santa Teresa. Para Arthur de Cavalcante, o brilho do dia era um inimigo. Ele estava acostumado às sombras protetoras da fazenda Estrela da Manhã. No entanto, enquanto observava Elisa terminar de prender o cabelo com uma fita simples, mas com uma dignidade que nenhuma joia poderia comprar, o duque percebeu que o tempo de se esconder havia acabado. Ele vestiu sua casaca negra de gala, o símbolo de sua autoridade máxima, e sentiu o peso do anel de sinete em seu dedo. Não mais como uma âncora de luto, mas como uma arma de justiça. Eles vão olhar para nós como se fôssemos o escândalo da década, Elisa, disse Arthur, sua voz ressoando no salão de entrada, ainda com o cheiro residual de fumaça do ataque da noite anterior. Eles vão cochichar sobre sua honra e sobre minha sanidade. Você tem certeza de que quer enfrentar isso? Elisa aproximou-se e, em um gesto de audácia que teria sido impensável semanas atrás, tocou levemente o braço do duque. Eles já tiraram tudo de mim, senhor duque. Meu nome, minha casa e meu pai. A única coisa que eles não podem tirar é a verdade que eu carrego nestas mãos. Se o preço da minha liberdade é o julgamento de pessoas que nunca tiveram coragem de olhar nos olhos da injustiça, então eu pagarei com prazer. Mas o que Elisa não esperava era que a recepção na vila seria ainda mais hostil do que ela imaginara. E é aqui que a história ganha um contorno de urgência que vai prender sua atenção até o último segundo. Se você está acompanhando essa batalha entre a ganância e a honra, eu peço que deixe sua nota de 0 a 10 para a transformação de Arthur até agora. Você acha que um homem pode realmente mudar por causa de uma causa justa, ou ele está apenas sendo movido pela vingança? Comente sua opinião e se inscreva no canal, para não perder o clímax dessa audiência, que vai abalar as estruturas do Império. A carruagem negra, com o brasão da casa Cavalcante, atravessou a rua principal de Santa Teresa,
sob um silêncio sepulcral. As janelas das casas se abriam, olhos curiosos e julgadores espreitavam por trás das cortinas de renda. No banco da praça, as fofocas cessaram abruptamente. O duque maldito estava de volta, e ele trazia consigo a empregada fugitiva. Para a elite local aquilo era uma afronta. Para Malvina, que observava da sacada da Câmara Municipal ao lado do Dr. Anselmo Moreira, era o sinal de que o plano precisava ser executado sem falhas. Ao descerem da carruagem, o impacto foi imediato. Elisa, vestindo um traje sóbrio que Arthur mandara buscar em sua reserva pessoal, um vestido de seda azul profundo que pertencera à sua mãe, caminhava de cabeça erguida. Arthur não a guiava como uma protegida, mas como uma igual. Mas isso era só o começo da provação. Dentro do grande salão da Câmara Municipal, o ar estava pesado com o cheiro de suor, perfume barato e expectativa. O juiz de órfãos, um homem cuja imparcialidade fora comprada com promessas de terras e influência por Anselmo, já ocupava seu lugar. Malvina estava sentada na primeira fila, usando um véu de luto hipócrita, lenço de renda em mãos, pronta para encenar o papel da madrasta sofredora. Vejam só, sussurrou Malvina para Anselmo. Ela o enfeitiçou. O monstro agora é o cão de guarda da louca. Isso só prova que ambos não têm condições de gerir nada, muito menos as terras de Araruama. A audiência começou com um ataque direto. O Dr. Anselmo Moreira levantou-se e, com uma oratória melíflua, descreveu Elisa como uma jovem perturbada, que, após a perda traumática do pai, desenvolvera delírios de perseguição e cleptomania. Ele apresentou laudos médicos forjados e depoimentos de criados que Malvina ameaçara expulsar se não mentissem. A cada palavra, a vila inteira lançava olhares de desprezo para Elisa. Excelentíssimo juiz, declarou Anselmo, apontando para o relógio de ouro sobre a mesa. Esta jovem roubou esta relíquia de família e fugiu para a fazenda do Sr. Duque em um estado de total desvario mental. Solicitamos a tutela imediata para que ela seja internada em um convento de correção, onde poderá ser tratada longe das más influências. Arthur sentiu a fúria crescer, mas Elisa apertou sua mão sob a mesa. Ela notara algo. O relógio de bolso estava ali, como prova, mas Anselmo cometera um erro crasso. Ele deixara o objeto ao alcance dos olhos do juiz. Elisa inclinou-se para Arthur e sussurrou. O selo, Arthur. Olhe para a base do relógio sob a luz da janela. Anselmo não sabe o que há lá dentro. Foi então que o Duque de Alvorada se levantou. O salão silenciou. Não era apenas um homem falando, era o peso de séculos de nobreza e de uma dor que agora se transformava em poder. O doutor. Moreira fala de roubo e de loucura, começou Arthur, sua voz fria como o aço. Mas ele se esquece de que o roubo maior foi cometido contra a coroa e contra este ducado. E a loucura, senhor juiz, é acreditar que o silêncio do Vale do Paraíba pode ser comprado para sempre. Arthur caminhou até a mesa do juiz e, diante dos olhos atônitos de Malvina, colocou o livro de registros original ao lado do relógio. Este livro prova que as terras que a senhora Malvina ocupa são, por lei imperial, parte da fazenda Estrela da Manhã. E este relógio... Ele fez uma pausa dramática pegando o objeto. Este relógio guarda o segredo que o Dr. Moreira tentou apagar com o fogo. Mas ele achou que as palavras seriam suficientes. Não poderia estar mais enganado. O juiz, seguindo o roteiro de Anselmo, deu uma risada de desdém. Um livro que aparece do nada? Como sabemos que não foi o senhor, em seu isolamento, quem o fabricou para tomar as terras de sua vizinha? O selo de cera pode ser falsificado por qualquer artesão habilidoso. Foi nesse momento que Elisa se levantou. Ela não pediu permissão. Ela caminhou até o relógio e pressionou uma pequena saliência quase invisível na dobradiça da tampa. Com um estalo seco, o fundo do relógio se abriu, revelando não apenas o selo real, mas uma pequena lâmina de ouro com um número de registro gravado. Este é o selo pessoal do escrivão do imperador, disse Elisa, com uma clareza que ecoou por todo o salão. E este número corresponde ao despacho secreto que meu pai levava para o duque na noite em que o senhor, Dr. Anselmo, mandou incendiar a ala leste da fazenda.
Há um detalhe que o senhor esqueceu. Selos reais desta categoria têm um registro duplicado na corte. Basta um telegrama para o Rio de Janeiro para confirmar que o livro de registros que o senhor possui no cartório é a verdadeira fraude. O pânico nos olhos de Anselmo Moreira foi como o pôr do sol para a vilania de Malvina, mas a madrasta, em um último ato de desespero, levantou-se gritando que Elisa era uma bastarda sem direitos. E é aqui que muita gente desiste, mas o duque tinha uma carta na manga que ninguém poderia prever. O que Arthur revelou em seguida deixou a vila inteira em choque absoluto. Ele não estava ali apenas para defender a herança de Elisa. Ele estava ali para anunciar algo que mudaria a hierarquia do poder no vale para sempre. Prepare-se para o próximo capítulo, onde a queda de Malvina será tão espetacular quanto a ascensão de Elisa. Você acredita que a justiça será feita apenas com documentos, ou Arthur terá que usar sua força bruta para garantir que Elisa não seja levada? Não perca o desfecho dessa audiência épica. O tempo da mentira acabou, e o tempo do Duque de Alvorada apenas começou. Silêncio. A voz de Arthur de Cavalcante não foi um grito, mas um trovão que reverberou pelas vigas de madeira da Câmara Municipal, fazendo os vidros das janelas vibrarem. Malvina, que ainda bufava de ódio e apontava o dedo trêmulo para Elisa, parou no meio de um gesto, com os olhos arregalados de pavor. O duque não olhava para ela. Ele olhava para o juiz com uma calma que era muito mais aterrorizante do que qualquer explosão de raiva. O Dr. Moreira e a Sra. Malvina falam de tutelas e de bastardia como se as leis fossem brinquedos em suas mãos gananciosas. Mas eles se esqueceram de um detalhe fundamental. Eu não sou apenas uma testemunha nesta audiência. Eu sou a proteção absoluta de Elisa de Araruama. Arthur então retirou do bolso interno de sua casaca um pergaminho com o selo imperial de cera vermelha, mas este documento era diferente de todos os outros. Era um contrato de casamento, assinado e registrado em segredo na paróquia vizinha há apenas 3 dias. O salão explodiu em um burburinho frenético. Elisa, que até então não sabia da extensão do plano de Arthur para salvá-la, olhou para ele com os olhos marejados. Ele a tornara sua esposa perante a lei e a igreja, garantindo que nenhum juiz no império pudesse entregá-la à guarda de Malvina ou interná-la em um convento contra sua vontade. Ela não é apenas a herdeira legítima de todas as terras de Araruama, como o livro original de registros que recuperei prova de forma incontestável, declarou Arthur, apontando para o tabelião que agora tentava, em vão, se esconder atrás de sua mesa. Ela é a Duquesa de Alvorada, e como tal, ela tem o poder e o meu braço para exigir uma investigação imediata sobre a morte de seu pai e o atentado contra minha família. Oficiais, prendam o Dr. Anselmo Moreira por falsificação ideológica, estelionato e conspiração criminosa. E é aqui que o destino finalmente cobra sua dívida. Anselmo tentou balbuciar uma defesa, mas as provas escondidas no relógio de bolso e as páginas do livro de registros eram irrefutáveis. Ele foi levado algemado pelos guardas da vila, sob os olhares de repúdio da mesma elite que minutos antes o aplaudia. Malvina, despojada de sua máscara de senhora respeitável, caiu de joelhos no chão frio de mármore. Ela tentou, em um ato de desespero patético, segurar a barra do vestido de Elisa, implorando por um perdão que nunca cultivara. Elisa, no entanto, apenas a olhou com uma piedade fria e distante. Você me tirou o pão, o teto e a esperança, Malvina. Mas você nunca conseguiu tirar a minha dignidade. Agora, você sairá desta vila exatamente como tentou me deixar naquela noite de tempestade, sem nada, exceto o peso dos seus próprios pecados. O juiz, vendo o poder mudar de mãos e temendo ser arrastado para a ruína de Anselmo, não teve outra escolha, a não ser anular qualquer pretensão de Malvina sobre Elisa ou suas propriedades. Arthur e Elisa saíram da Câmara Municipal não como vítimas de um escândalo, mas como os novos e legítimos senhores da província. A carruagem os aguardava, mas eles não partiram imediatamente. Arthur parou no topo da escadaria, diante de toda a vila de Santa Teresa, e pela primeira vez em 5 anos,
Ele não era o duque maldito. Ele era um homem que havia encontrado sua redenção no olhar de uma mulher que o mundo tentou quebrar. Mas a história de Arthur e Elisa não termina com uma sentença judicial ou com o silêncio dos inimigos. O que aconteceu quando eles voltaram para a fazenda Estrela da Manhã, longe dos olhos julgadores da vila, é o que realmente define o que é o amor e a cura de duas almas feridas. E você? Acredita que o amor pode florescer mesmo em meio às cinzas de uma tragédia tão profunda? Deixe seu comentário agora com uma nota de 0 a 10 para o desfecho desta audiência épica. Sua opinião é fundamental para nós. No próximo e último bloco, veremos o renascimento desses dois corações e a lição final que o relógio de ouro, agora funcionando perfeitamente, nos deixou sobre o tempo da justiça. A fazenda Estrela da Manhã nunca mais foi a mesma, após aquela tarde memorável na vila de Santa Teresa. As janelas que antes permaneciam cerradas como se temessem o julgamento do mundo, agora se abriam para o pôr do sol dourado do Vale do Paraíba, deixando o ar fresco da mata limpar os últimos resquícios de fumaça e dor. Arthur não era mais o homem que usava o poder como uma armadura para esconder sua solidão. Ele passara a usá-lo como um escudo para proteger aqueles que, como Elisa, foram vítimas do silêncio e da ganância. A reconstrução começou pelas terras de Araruama, agora oficialmente sob a administração da nova duquesa. Elisa não apenas recuperou seu patrimônio, mas transformou a fazenda em um modelo de dignidade, honrando a memória de seu pai e garantindo que nenhum outro órfão ou injustiçado sofresse sob sua vista. Malvina, por sua vez, tornou-se uma sombra esquecida, vivendo em um exílio social tão profundo que nem mesmo seu nome era mais pronunciado nas rodas de conversa da vila. A justiça, afinal, não fora feita apenas com papéis e selos, mas com a reparação prática de cada ferida aberta. Certa noite, na biblioteca que agora exalava o aroma de livros novos e flores frescas, Arthur observava Elisa enquanto ela escrevia as últimas linhas de seu diário. O relógio de bolso de ouro, agora limpo, polido e funcionando com uma precisão impecável, descansava sobre a mesa de mogno. O som rítmico de suas engrenagens era o único barulho no recinto, simbolizando que o tempo da dor finalmente havia dado lugar a um novo tempo. A honra não reside nos títulos que herdamos, Arthur, disse Elisa, fechando o livro e olhando para o marido com uma serenidade que ele nunca pensou ser possível, mas na coragem de proteger a verdade quando o mundo todo conspira pelo silêncio. Nós sobrevivemos ao fogo para provar que a luz sempre encontra um caminho. Arthur sorriu, e ao segurar a mão daquela que fora sua criada e agora era sua força, ele compreendeu a maior lição de sua jornada. A dignidade é a única herança que ninguém pode nos roubar, e o amor genuíno é a única chama que não consome, mas ilumina. Elisa não era mais a sombra que limpava o chão. Ela era a senhora de seu próprio destino, e o duque, outrora quebrado, encontrara nela a luz que incêndio nenhum conseguiu apagar. Se você se emocionou com a trajetória de superação de Elisa e Arthur, não deixe que essa história termine aqui. Inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho e para que possamos continuar trazendo relatos poderosos como este, que nos lembram de que a justiça tarda, mas nunca falha para quem tem coragem. E agora eu quero saber de você. Qual nota, de 0 a 10, você dá para o final desta história? Deixe seu comentário abaixo. Eu leio cada um de vocês pessoalmente. Muito obrigado por nos acompanhar e até a nossa próxima jornada.